Boa tarde! Começa agora a Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, 13h, está aqui na rádio da universidade. Na tarde de ontem, aconteceu o primeiro encontro do Conversações Afirmativas de 2015, cujo tema foi Capoeira e Tradição. O Estação de hoje se propõe a estender a temática e debater mais sobre o assunto. Fique conosco, o Estação está no ar. No programa de hoje, vamos conversar com o professor e contramestre de capoeira do grupo Angola Raízes do Sul, Jean Sarará, e com o antropólogo e doutor em antropologia social, Oswaldir Carvalho Júnior. Primeiramente, boa tarde para vocês. Agradeço a presença do Oswaldir Carvalho, do Jean Sarará, aqui conversando conosco. E eu pergunto, primeiro para ti, Jean, mas essa pergunta é para os dois. Para ti, o que é capoeira? Bom, a capoeira é uma ferramenta que nós educadores, usamos de forma atrativa dentro das comunidades para desenvolver ela como uma forma pedagógica, sem perder a sua essência, trabalhando em cima da sua parte histórica, trabalhando ela como uma ferramenta de inclusão social. E particularmente a capoeira para mim é a forma que eu encontrei para alimentar meu espírito, meu corpo, minha filosofia de vida. Tá? Ela envolve desde da parte visível, que todos nós conseguimos captar, ritmo, o movimento, o canto, até a parte invisível, que o mestre Pastinha já colocava que a capoeira está dividida em 3 partes. A primeira parte, a parte visível, as 2 últimas partes está contida dentro de cada um de nós que vivenciamos a capoeira como filosofia. Uma coisa que a gente não consegue explicar, um mecanismo que quando a gente ouve o berimbau, a gente não entende o porquê que a gente é atraído por esse som, A gente sabe que o berimbau era um instrumento usado para se comunicar com os ancestrais, então tem alguma coisa que a gente não consegue explicar. A capoeira é muito mais do que essa parte visível que a gente consegue ver, tá? Ela está contida dentro da filosofia e dentro de cada um de nós que praticamos ela de forma séria, E o Oswaldir, difere muito, assim, a tua visão de capoeira da do Jean Sarará? Não difere muito, do ponto de vista, já que o mestre que me antecedeu falou da questão da prática pedagógica, é isso mesmo. Ela também se ela é uma manifestação cultural, ela é uma manifestação histórica, ela é uma manifestação também política de resistência, seja no passado colonial, seja em termos contemporâneos, ela passa a ser também uma prática pedagógica, incorpora a luta, incorpora o lúdico, incorpora a educação corporal, enfim, e uma postura enquanto cidadão, que é um cidadão que luta pelos seus direitos e afirma sua identidade perante uma sociedade que geralmente é excludente, Qual é o papel da capoeira na formação de um cidadão? A gente busca valores nas sociedades que estão em desuso. Um exemplo que eu sempre uso é a valorização do idoso, Quando a gente fala no mestre e quando a gente fala numa cultura voltada para a África, os mais antigos que passavam a sabedoria para os mais novos. Então, quanto o mestre sendo o mais antigo, a gente sempre dá um alerta que dentro da nossa família a gente tem uma pessoa também mais antiga, que tem que ser valorizada. Essas pessoas o idoso de forma geral, a gente tem que dar uma atenção para eles, que todos têm o seu saber dentro da sua vivência, E também quanto valores de disciplina, valores de desenvolvimento psicomotor, valores lúdicos, pedagógicos em várias situações de idades, A gente sabe que dentro de projetos sociais a gente trabalha muito com a capoeira numa certa idade, e a partir que eles viram adolescente, parece que eles ingressam nesses projetos de primeiro emprego, de cursos
E parece que essas pessoas, quando ingressam na parte da profissionalização, de cursos e de primeiro emprego, parece que elas não precisam mais de acesso à cultura ou acesso a lazer, né? Então, eu acho que a capoeira vem a contribuir em todas as fases da vida, né? Não só na primeira formação, na primeira fase quanto criança, mas sim quanto adolescente também. A gente sabe que quem tem acesso à cultura rende mais dentro do seu trabalho, dentro da sua formação, né? A gente sabe que na terceira idade a gente tem trabalhos dentro da minha escola também com a terceira idade, com deficientes, que ajuda dentro dessa socialização também, ajuda no coletivo, ajuda no melhor desenvolvimento dentro de um emprego. Então, acho que é muito amplo, né, os benefícios da capoeira. A capoeira tem um leque pedagógico muito grande que é difícil de citar, assim. Cito alguns exemplos assim que deixam bem claro a importância da capoeira. E Oswaldir, no final do século XIX, início do século XX, a prática da capoeira era proibida. Resumidamente, assim, conta pra gente como é que funcionou esse processo de liberação da prática da capoeira que culminou ali pelo governo Vargas, assim, essa liberação. Sim, ela pelo código criminal de 1990, ela tinha esse caráter proibitivo. E mais do que a proibição, a repressão policial sobre os capoeiristas e as pessoas que eles julgavam que estavam estabelecendo um comportamento de vadiagem, né? Enfim, mas nessa transição, quando tu tem a passagem do século XIX para o século XX, a ideia de uma primeira modernidade da Constituição do Estado Nacional, muitos dos escritores tentaram, dentre eles o Coelho Neto, de estabelecer a ideia da capoeira como prática de uma ginástica nacional. Então, seria de codificação do corpo, de aprimoramento tão somente do corpo, como se faz na educação física, vista de um modo mais ortodoxo. E aí vários cronistas e literatos passaram a valorizar a capoeira. O fato para mim fundamental da ação atuação tanto do Vicente Ferreira Pastinha quanto do Manuel dos Reis Machado, que é o mestre Bimba, que eu posso referir em 1933, quando ele foi convidado pelo governo de Juraci Magalhães, na Bahia, para fazer uma apresentação no Palácio do Governo. E aí ele até teve receoso, que ele achou que ia ser preso. Ele vai e se apresenta, porque aí o governador queria apresentar para amigos e autoridades. E ali que ele recebe autorização para criar a primeira academia de cultura física e de prática da cultura regional. E depois, em 1936, de novo ele é convidado. E em 1953, e aí sim, o Getúlio Vargas, que era o presidente da República no período do Estado Novo, ele recebe o mestre Bimba, e aí o Getúlio Vargas declara como a capoeira como a prática genuinamente nacional, a capoeira como uma prática esportiva genuinamente nacional. E aquilo bastou para que ela, de repente, de ser objeto de criminalização, tenha um processo que até hoje vem se processando, ou seja, há 80 anos que ocorreu um processo de descriminalização da capoeira, né? E hoje, então, ela é vista como uma manifestação antes folclórica, hoje uma manifestação cultural, uma manifestação lúdica, uma manifestação histórica, né? E também de afirmação da identidade nacional, né? Jean, qual é a diferença entre a capoeira praticada nos tempos atuais com os primórdios da capoeira, né? Em relação ao ritmo, instrumentos, a dança em si? Bom, tem muitas diferenças, mas hoje a gente tem uma capoeira chamada de contemporânea, que ela agrega outras lutas que às vezes descaracteriza muito a capoeira. A capoeira é uma luta disfarçada em dança, isso desde o tempo da escravidão. Para os feitores e para os senhores de engenho não descobrirem que era sendo praticada uma luta em ânsia da liberdade, havia um ritmo, havia uma dança, havia uma brincadeira, havia regra, havia uma série de coisas que a gente vê que às vezes parece mais
um MMA do que uma roda de capoeira. A gente não escuta o que está sendo cantado. O que está sendo cantado é também uma mensagem, é uma crítica social, é parte das histórias que não foi para o livro. A gente sabe que a cultura africana é passada através da oralidade. A cultura de outros países estão escritas em livros, mas a cultura do povo negro, ela ficou nas músicas, né? O negro não escreveu a respeito. Sim, não escreveu, mas deixou tudo cantado. Então a gente tem uma série de músicas que, se a gente juntar, se forma um mosaico, e a gente vai mapeando quem era o protagonista, aonde era que acontecia isso. Está tudo dentro das letras das músicas de samba, de capoeira, de maracatu, de afoxé, de Congo, então, de jongo, então, de maculelê. Então, a história, ela tá ali, basta a gente ter percepção e querer entender um pouco mais sobre a nossa história. Tu falou diversas vezes durante a tua resposta sobre o mestre. Como funciona, como é a hierarquia dentro da capoeira? Qual seria, digamos, a função de cada pessoa dentro dessa hierarquia? Dentro da capoeira Angola, a hierarquia é de conhecimento, né? A hierarquia de conhecimento. A gente não está ligado à corda, né? A gente não está ligado à corda, até porque a gente não concorda com esse sistema capitalista, né? E a gente tem uma visão que isso aí contribui para o capitalismo, apesar de também a corda ser uma coisa que foi introduzida na década de 70, quando tinha ditadura. Então foi uma forma de agradar também os militares, né? Com uma graduação da cor da bandeira, dando salve à bandeira, salve à pátria, sabe? Então a gente não quer omitir a nossa história, né? A gente quer seguir a nossa história de forma que os mestres deixaram para nós, né? Então seria uma hierarquia de conhecimento. Tu inicia dentro da capoeira, tu vai se orientando, vai sabendo, vai buscando, e com o tempo tu vai vendo que o pouquinho que tu sabe para um leigo já é bastante, né? E tu vai evoluindo dentro daquela hierarquia ali, buscando o teu conhecimento. Logo tu se torna um aluno antigo. Então tem o aluno novo e tem o aluno antigo. Depois tem o trenel, que é a pessoa que ajuda na parte de física ali, de movimento, de ritmo também. E logo o contramestre, que o professor e contramestre, né, que seriam quem ajuda o mestre, né, que seria o que responde antes do mestre, né, seria o contramestre e o professor. E aí logo seria o mestre, que seria já dentro da nossa visão, que tu teria que ter mais ou menos de uns 35 anos de prática de capoeira para te poder ter pelo menos um pouco de vivência dentro dessa arte. Tu teria que ter aluno formado, tu tem que ter um trabalho social, tu tem que ter a tua escola já consolidada, né? Então é uma série de coisas assim dentro do ritual mesmo da capoeira, que é exigido para te ser mestre ou para te ser um contramestre de capoeira. Está tramitando agora um projeto de lei de 2009 que pega e prevê regulamentar a capoeira como atividade profissional. Queria saber qual a tua opinião sobre esse projeto. Bom, acho que isso é uma luta já de anos, né? De outras gerações já de capoeirista que vem lutando por isso. Eu acho que vem a calhar. Eu acho que a grande hora é essa, que a gente está tendo esse reconhecimento, né, como patrimônio cultural. Mas tem que ter um cuidado de que forma que vai ser avaliado isso. Quem que vai avaliar o profissional de capoeira?
se a gente não tem um conselho de mestres, se a gente sabe que hoje em dia, como eu trabalho dentro de comunidade, dentro de escolas e dentro de instituições, de que forma que é avaliado um capoeirista quando ele vai entrar no projeto. Ninguém pede para ele trocar um berimbau, ninguém conversa sobre a teoria, ninguém sabe. Praticamente a gente fica naquela parte física, sabe? O maninho sabe ali levantar a perna, plantar uma bananeira, ele é capoeirista, sabe? E a gente sabe que nos primeiros anos que a gente pratica capoeira, se a gente tiver se a gente for jovem, a gente vai, essa parte física, né? Por ser jovem, a gente vai se desenvolver rapidamente, né? Então, com 1 ano, 2 anos de capoeira, um menino se ele se dedicou para a capoeira, ele está sabendo os movimentos todos e talvez até alguns toques, né? De berimbau, algumas questões assim ele vai estar, mas ele trabalhar à frente a capoeira, principalmente com crianças, que algumas pessoas acham que é mais fácil, é bem complicado. É bem complicado. Para a gente ter essa profissionalização da capoeira, a gente tem que ter um órgão que saiba avaliar esse profissional. Eu acho que a gente tem que partir desse princípio, ter um órgão que saiba avaliar esse profissional. Perfeito. Estação Cidadania dessa semana conversou com Jean Sarará, contramestre e professor de capoeira do Grupo Angola Raízes do Sul, e com o antropólogo, doutor em Antropologia Social pela URGS, Oswaldir Carvalho Júnior. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, eu que agradeço aí pelo espaço aí, e estamos aí para contribuir aí sempre que possível. Eu deixar um versinho aqui em homenagem ao Jean e aos capoeiristas, que mestre Decane, que foi discípulo do Passinho, né? Nós, capoeiristas, temos a alma grande que cresce com alegria. Há quem tem a alma pequena que vive como as águas em agonia. Neste espaço, nós iremos divulgar depoimentos sobre o assunto em pauta no programa. A pergunta de hoje é: como foi o seu encontro com a capoeira? Meu nome é Magnólia. Eu sou estudante de artes visuais, faço curso de licenciatura e sou arte educadora, dou oficinas, né, de capoeira Angola em instituições. Meu encontro com a capoeira foi em 2005, no Fórum Social Mundial. Nesse momento, quando eu tive esse contato, teve um encantamento, né? E aí eu fui pesquisando grupos. Primeiramente me envolvi em Porto Alegre com o grupo Zimba. Depois fui pesquisando dentro do movimento anarcopunk. E em 2008 foi o meu passo mais sério assim, na capoeira, que foi quando eu entrei na Escola de Capoeira Angola Africanamente. Rafael Berbiger, eu sou técnico administrativo da URGS e estudante de Direito. Meu encontro com a capoeira foi dos 9 para os 10 anos. Sempre quando criança, meus pais e meus amigos, a gente ia junto para a Redenção. E eu ficava fascinado com as rodas de capoeira, né, no parque, com ritmo, com movimento. E na 4ª série, na Escola de Ensino Fundamental Felipe de Oliveira, eu tive um encontro. Né, foi oferecida a capoeira, né, para os estudantes e há 16 anos atrás, então com 9 para 10 anos, eu iniciei a capoeira. A capoeira para mim é liberdade, é resistência, é cultura popular, é ancestralidade, né? É preservação da cultura e da manifestação popular em forma de luta, uma luta disfarçada em dança. Meu nome é Viviane Malheiro. Meu primeiro contato com a capoeira foi em 1995 a partir de um grupo de somaterapia que existia em Porto Alegre. Essa terapia ela é alternativa e utiliza a capoeira Angola como método terapêutico. Foi assim que eu conheci a mestra Elma. Esse grupo aqui em Porto Alegre precisava de uma pessoa que ensinasse, que passasse os ensinamentos dessa cultura. E casualmente a mestra Elma estava aqui. Atualmente eu sou formada professora de capoeira e dou aula para um grupo de mulheres nesse momento. Sou pedagoga formada desde 2013 e procuro aliar, né, unir a capoeira Angola e a educação, o potencial educativo dela, né?
No próximo programa, a apresentação do Estação passa a ser de Laura Berruti, e o tema em pauta vai ser sobre a Semana da África. Mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prorest.urgs.br dizendo o que você pensa sobre o assunto. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, na Rádio da Universidade. Produção e apresentação Gabriel Brum e Laura Berruti. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Kleber Trindade. Mesa de áudio, Vladimir Fontoura. Até a próxima semana. Tchau!